coisas estão intimamente ligadas, né? É uma confusão teórica que foi provocada pelo stalinismo, né, para concluir essa exposição. O stalinismo inventou uma tese sobre a revolução e sobre a estrutura econômica e social dos países atrasados, que era uma tese totalmente falsa, né, e que contrariava, inclusive, a experiência da Rússia. Marx e Engels, Lenin e Trotsky já haviam dito há muito tempo que nos países atrasados o problema é a falta de capitalismo, né? Não é o excesso de capitalismo. É o desenvolvimento precário do capitalismo, que inclusive é introduzido de fora do país para dentro, em todos esses países. Não surge espontaneamente do desenvolvimento do país. Em grande medida é um processo, digamos assim, artificial. Foi assim no Brasil também. No começo da industrialização brasileira, num dado momento, as principais empresas são empresas estrangeiras. Então, quer dizer, a rigor, você precisaria lutar nesses países por uma revolução democrática. Porém, a experiência histórica mostrou, e a gente não pode ter uma teoria fora da experiência histórica, que a burguesia já não é mais revolucionária. Ela pode até ter os seus momentos aí de radicalismo, mas ela não vai levar até o fim, em lugar nenhum, a revolução democrática, né? Isso daí foi demonstrado pela Revolução de 1848. Foram os próprios Marx e Engels que demonstraram isso. E mostraram o fracasso da burguesia alemã, que é uma burguesia que acabou consumando, né, a Revolução Democrática, mas o fracasso de dirigir as massas na Revolução contra a monarquia feudal. Quer dizer, não é um fracasso novo, é um fracasso bem antigo, né? Lenin retomou essa tese, Trotsky retomou essa tese, todos retomaram essa tese. A burguesia não vai fazer a Revolução Democrática, né? Ela, num determinado momento, ela vai simplesmente capitular diante das forças reacionárias. O stalinismo violentou essa teoria marxista, que é uma teoria muito bem estabelecida, e inventou a tese de que a burguesia, de que os países são atrasados, tudo bem, isso é correto, né? Mas, segundo eles, a burguesia que ia fazer a Revolução Democrática. E isso daí colocava a classe operária em todos os países a reboque da burguesia. Bom, uma longa experiência mostrou que essa teoria era absurdamente reacionária e só conduzia a derrotas. Era impossível já num dado momento, mesmo dentro dos partidos stalinistas, você falar que essa tese estava correta. Ela foi questionada por muitas pessoas. Só que aí aconteceu o seguinte: o questionamento dessa tese deveria levar até a teoria da revolução permanente. Quer dizer, os países são atrasados, mas é a classe operária que vai dirigir a revolução. A burguesia vai ficar no meio do caminho, na melhor das hipóteses. Mas eles não conseguiam fazer isso porque eles são de uma corrente política antitrotskista, que é o stalinismo. Então eles inventaram a tese de que os países atrasados não são atrasados, né? A tese seria o seguinte: o Brasil é um país capitalista desenvolvido como a Inglaterra, a França, a Alemanha e os Estados Unidos, o que é uma tese que você só consegue realmente aplicar essa tese se você viver num mundo à parte, né? Porque qualquer pessoa que conheça a realidade desses países fala, não, isso aí não é possível, né? Nós temos um país atrasado. Também não dava para eles fugirem muito dessa tese, mas eles criaram aí umas teses ecléticas, que ora negavam o caráter atrasado do país,
ora negavam que o país tivesse uma burguesia nacional, ora negavam que isso, e então não conseguiram uma estabilidade. E com essa confusão teórica, acabaram caindo nisso que nós estamos vendo hoje, né? Que a pessoa não consegue entender que a formação do Brasil, né? Que a expansão do território brasileiro, a unidade do território brasileiro é um fator de progresso no que diz respeito à luta pela Revolução Socialista. Né? O pessoal já não consegue entender isso daí. Tanto que há gente que se diz marxista, mas que é partidária da tese absurda, né? De que tudo que aconteceu no Brasil é ruim porque os portugueses invadiram o Brasil. Então você tem, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, né, que seria o homem que teria chegado aqui, o primeiro invasor, tem que derrubar a estátua dele. Apesar que ele não matou nenhum índio, nada, ele só chegou aqui, né? Aí um cara escreveu uma carta, eles pegaram aí... É uma coisa ridícula, querem derrubar, né, a estátua do Pedro Álvares Cabral. Por quê? Porque o ato que ele fez de chegar aqui, introduzir aqui a civilização portuguesa, foi uma coisa criminosa. Agora, veja bem, o que a gente deveria fazer com essa tese? Eliminar a civilização brasileira? Eliminar a nação brasileira? Pegar todos os brancos e negros e mandar embora, deixar só os índios aqui? Qual que seria a solução para esse problema? Se é uma invasão e tudo foi negativo. A existência do Brasil é uma coisa, então, que não é positiva. Não é positivo existir o Brasil. Não é positivo que você tenha um país que tenha um determinado nível de desenvolvimento capitalista e que está em condições de, por exemplo, derrubar o imperialismo e estabelecer um caminho para o socialismo no mundo. Tudo isso aí é negativo. Quer dizer, é absurdo, né? É uma tese absurda, é uma tese que não tem pé nem cabeça. Mas o pessoal fala, não, foi a invasão portuguesa, como se aqui existisse uma grande civilização e os portugueses invadiram, né? Na realidade, queira ou não queira, a introdução da civilização europeia que foi um progresso. Se o mundo não tivesse conhecido, né, a expansão do capitalismo, o mundo viveria num atraso total. E o socialismo seria totalmente impossível. Né? Por quê? Porque o desenvolvimento do capitalismo abre caminho para o socialismo. E a única maneira de abrir caminho para o socialismo é essa daí. Né? Então, quer dizer, a colonização foi ruim, num certo sentido, mas, por outro lado, né, abriu caminho para a integração de todos os países ao capitalismo mundial. Há pessoas, né, para concluir e abrir para as perguntas, há pessoas que dizem o seguinte, que você, na verdade, criou apenas uma situação de opressão, porque esses países são atrasados, etc. e tal. Não é fato. Não se criou apenas uma situação de opressão. Criou-se aí um desenvolvimento cultural e econômico. Criou-se um desenvolvimento social. Né? Criou-se um avanço da humanidade para uma forma superior de sociedade e de convivência. Ninguém pode negar isso aí. E o problema do Brasil não é que aqui foi introduzido o capitalismo. O problema do Brasil nesse momento é que aqui o capitalismo é ainda uma coisa relativamente precária, apesar de que o Brasil, como eu disse, dos países atrasados é um dos mais desenvolvidos em termos capitalistas. Todo esse problema está relacionado com o que a gente viu na semana passada, né? O problema da Revolução Democrática. É uma questão chave do programa marxista, da política atual, da política revolucionária, inclusive para definir a tática política em cada momento. Né? Um último comentário que me ocorreu agora. Eu vi um grupo de esquerda falou o seguinte, que o PCO expulsou o PSDB da manifestação. Mas por que não expulsa o PT? Porque o PT também faz conciliação com a burguesia, neoliberal, etc. e tal.
Essa é, logicamente, que é uma deficiência intelectual falar um negócio desse. Né? Tudo bem que o PT faz colaboração de classe, não rompeu totalmente, né, e nem fundamentalmente com a política neoliberal. No entanto, o PSDB é o partido do golpe imperialista. O PT é a vítima do golpe imperialista. Se você não consegue ver isso daí, né, já não dá para dizer que você está vendo a realidade de uma maneira sã. Né? Já é um problema meio patológico isso daí. Né? Não conseguir, quer dizer, e leva, né, como eu disse, a erros políticos fundamentais. Se você vai lutar contra o imperialismo, você tem que lutar contra os aliados diretos do imperialismo no Brasil. E você tem que saber quem são os aliados do imperialismo no Brasil. O PT é aliado do imperialismo na mesma medida que o PSDB e a direita nacional? Lógico que não. Quer dizer, é um problema histórico, parece uma discussão acadêmica, dependendo de como você pegue o problema. Mas é um problema que tem uma incidência, que tem uma importância para definir os menores problemas na política, como esse, por exemplo, de quem que você tem que expulsar do ato, se é o PT ou o PSDB. Né? Tem importância para definir a política do PSOL, a política do PCB, da UP, dos identitários. Muita gente não entende, né, a nossa política porque não consegue ver a realidade de um ponto de vista marxista, só consegue ver a realidade de um ponto de vista meio religioso. Vamos lá, Pedro, com as perguntas. Primeiro bloco